O rei, meu irmão acabou de me dizer que esses lenços são para alguém morrendo de câncer. Então, vamos orar por isso em um momento. 2 pedidos, ok. Muito bem, senhor. Também vou colocá-los aqui para orar por eles. E alguém acabou de passar um bilhete, veio e passou um bilhete aqui sobre os cultos para amanhã. Vocês que estão aqui nos visitando, ficaríamos felizes em recebê-los à tarde às 2 horas. Amanhã à tarde terão cultos de fita. E se vocês não estiverem fazendo nada, vai ter uma das mensagens que nunca ouviram será tocada. E teremos culto de oração e esperamos aproveitar amanhã às 2 da tarde. Será um dia bem agitado para mim, porque amanhã, veja, terei que cuidar do domingo de manhã e também do domingo à noite e também de amanhã à noite. E toda a história sobre essas igrejas. E agora, domingo de manhã, se Deus quiser, esperamos ótimos momentos, porque domingo de manhã, sendo fora, meio que fora, do que será sábado à noite, será a era da igreja de Laodiceia, mas domingo de manhã, quero tomar a Virgem Adormecida, Ressurreição, 444 mil e todas aquelas pequenas coisas não explicadas que conectam a mensagem para amanhã de domingo. O culto começa às 9, eis o pastor às 9 da manhã de domingo, e queremos levar todas aquelas coisas como e a Virgem Adormecida e a Virgem Sábia quando regressam, ou onde aparecerão os 144 mil e muitas dessas coisas para o domingo de manhã para tentar conectar isso que se encaixa com esta mensagem. Então, domingo à noite abordaremos o último grande anjo e a mensagem para Laodiceia, domingo à noite, querendo o Senhor. E agora, então, amanhã à tarde, ao culto aqui, culto de fita, o irmão Dino acabou de me dizer, começarão às 2, amanhã à tarde, e vocês que gostariam de vir ouvir as mensagens e orar ao redor do altar, vocês que estão buscando o Espírito Santo, será uma ocasião maravilhosa, a igreja é agradável, quente, pronta para qualquer pessoa, qualquer hora que queira vir orar, buscar o Senhor. A igreja está aberta e esperando, e nós estaremos esperando por você, vamos colocar assim, esperando por você amanhã à tarde, ou a qualquer hora que quiser vir à igreja para orar, está sempre pronta, e se as portas estiverem trancadas, ali do outro lado da rua, meu irmão é o zelador, eu acho que é 411, 811, é isso, 811 na esquina oposta à igreja, 811. A esposa dele terá a chave no caso de empurrarem a porta e trancar. Deixam aberta, talvez pela manhã. Eles abrem, depois o culto é fechado à noite para evitar que as crianças corram pela igreja, quebrando janelas, assim por diante. Sabe como são, principalmente nesse dia. Então, fechamos por esse motivo. Até não gostamos de fechar as portas da igreja a qualquer hora, talvez quando a outra estiver pronta, possamos ter alguém o tempo todo para que possam vir e orar, buscar cura, buscar o Espírito Santo. Você que não tem Espírito Santo em sua vida, venha. Fique aqui, fique a noite toda se quiser. Fique até recebê-lo. Quem estava aqui há pouco cantando Deus em todo o meu ser e em toda parte? Eu pensei que o arrebatamento havia chegado. Olhei em volta para ver se todos estavam aqui. Foi realmente maravilhoso. Obrigado. Podemos usar um pouco disso a qualquer hora? Sim, senhor. Isso. Mal cheguei a tempo de ouvir. E perdi todos os bons cânticos nesses cultos porque pensei que talvez ando tão ocupado, sabe como é? As pessoas vêm de avião, de trem, você nunca sabe, né? Porque apenas telefona, você tem que ir até eles, encontrar-se com eles, orar por eles em todos os lugares, constantemente indo e depois tentando estudar também. Fica bem difícil, mas sempre ficamos felizes em encontrar as pessoas e fazer o que podemos por elas, porque somos servos públicos do Senhor Jesus Cristo para o seu povo hoje. E gostaríamos de fazer mais do que fazemos, mas não conseguimos. Um ministro foi levado às pressas essa manhã, tendo um colapso nervoso, perdendo o controle, um bom homem. E era porque ele havia trabalhado demais, foi se levantar, sua filhinha estava parada na sala, começou a girar, estava usando pijama vermelho, então ela viu um pontinho vermelho, girando assim, desmaiou. Sabe? Então, o levaram às pressas. Bem, porque é trabalho demais. Lembre-se que você possui um corpo físico,
pensamos que todo o fardo é nosso, mas sabe, Deus tem seus servos em todos os lugares para cuidar disso um pouco, então fazemos o melhor que podemos, mas um bom ministro tentando fazer tudo o que pode para o seu Senhor nesses últimos dias, verdadeiramente, e o Senhor o libertou ali mesmo, e está bem, o restaurou, está normal e bem, foi embora, regozijando. E algo terrível aconteceu hoje, eu não quero começar a falar disso, mas eu disse à esposa, bem, alguém vai chegar aí, será um homem baixo, corpulento, com cabelos e olhos escuros, ele vai ler aquela placa e vai, mas você o chama. Eu disse, porque o Senhor tem uma mensagem para ele, e eu segurei a Bíblia aberta e disse, vou colocar estas coisas aqui para que você possa ver exatamente o que o Senhor deseja que ele faça. 8 anos atrás, um homem polonês da Polônia cresceu na Polônia, veio à plataforma em um culto. E o Espírito Santo olhou para ele, falou com ele e disse, você está apenas confuso. Ele pensou que eu disse, mas foi o Espírito Santo que ficou com ele o tempo todo. Finalmente o trouxe de Kansas City para o edifício na noite passada. Então ficou realmente confuso sobre o batismo nas águas. Foi para o hotel e o Espírito Santo lhe disse, levante-se agora, vá lá. E alguém queria acompanhá-lo, mas ele rejeitou, porque na visão ele veio sozinho. Então ele agiu como um cavalheiro, lendo a placa, ele começou a se virar para ir, e a minha esposa o chamou, fui até a porta e disse, ele, deixa eu entrar. Ele disse, o que devo fazer? Depois de ver, ele disse, agora vejo. Ele disse, quero mostrar isso para que você saiba. Veja, o Senhor me disse que você viria. Agora, aqui está a Escritura, leia aqui antes. E ele agora está aqui para ser batizado em nome de Jesus Cristo. Pode ser que esteja aqui agora, pelo que sei. Está aqui, irmão polonês? Ah, sim. Lá atrás, no canto, aqui está. Sim, levante a mão para que possam vê-lo. Muito bem, ver o Espírito Santo. Isso acontece o tempo todo. Muitas pessoas pensam que as visões só vêm na plataforma. Não é nenhum começo. Não acha, irmão Léo? Está em todo lugar. Esse é o lugar onde isso menos acontece. É aqui que só acontece um pouco. Fora daqui, onde acontece dia e noite. Pergunte à minha esposa. Meu vizinho lá atrás, irmão Woody, todos próximos, que coisa estas, que são pequenas, as grandes coisas são aquelas que acontecem lá fora. Agora, metade delas ainda não tem, e eu estou tão feliz em saber que nosso Senhor virá em breve, então estaremos com Ele para sempre. Não para sempre, mas pela eternidade, eternidade. Agora, o Senhor permitindo, acho que é dia 18, domingo, daqui a uma semana, domingo, uma semana, dia 18, eu tive uma batalha tremenda. Satanás tentou me dar essa gripe que está por aí, simplesmente continua de devolvê-la a ele, e ele dá para mim, eu devolvo para ele. E eu tive uma pequena batalha, bem provavelmente lutaremos na próxima semana. Então, se Deus quiser, é o domingo seguinte, dia 18, e tentaremos trazer um ponto para orar pelos enfermos, porque as coisas vão se acumulando, e as verdadeiras emergências extremas são aquelas que procuramos atender o mais rápido possível. E as horas, qualquer hora da noite, tudo que vem, no dia 18 teremos um culto de cura, como de costume. E se você tiver alguns de seus entes queridos que desejam receber oração, traga-os nessa ocasião. Agora, uma porção de gente. Jeffersonville estava me dizendo, disseram que vem aqui, mais ou menos 5 horas, disseram que não havia nem espaço para carros parar, ou 6 horas. Esses são nossos visitantes de todas as partes, muitos ministros, eles estão aprendendo isto, e nós apenas tentamos abordar os pontos mais importantes. Então, um pouco mais tarde, teremos em forma de livro para que possa ler, e adicionarei um pouco mais a ele, porque à noite, note, nas últimas 2 noites que eu estive tentando poupar minha voz, porque esse grande clímax é o que eu quero ver, lá onde a revelação de Cristo aparece nessa era, veja, é isso. E agora, antes de começarmos a ler as Escrituras, sei que amanhã é um grande dia comercial, quando todos vamos fazer nas compras no sábado à noite, e temos de comprá-los no sábado à tarde, ou de manhã, sábado, um dos dois, para que possamos ter o sábado à noite livre para ir à igreja. Então, tentaremos sair mais cedo esta noite, para que amanhã não estejam cansados demais para compras, então voltar para o culto à tarde e depois à noite, e amanhã à noite também. Agora, podemos nos levantar um momento para orar, por favor? Será que antes de orarmos, se há alguém aqui com pedidos especiais de oração, somente sinalizem levantando a mão. Agora vejam, estamos em um mundo carente, irmãos, e acho que 95 ou 98% da audiência levantou a mão.
Agora lembrem-se, vocês não podem nem se mover sem que Deus saiba. Ele conhece suas intenções. Vamos inclinar a cabeça. Misericordioso Pai Celestial, estamos nos aproximando da Tua santidade esta noite e Teu trono através da Tua promessa que disseste que ouvirias e se crêssemos, Tu nos daria o que pedíssemos. E estamos confessando todos os nossos erros. Percebemos, Senhor, que não somos dignos de nenhuma das Tuas bênçãos, somos indignos, totalmente indignos, e não viemos como se fôssemos dignos e como se tivéssemos feito algo grande. Pai, quando olhamos para o Calvário, isso tira toda a grandeza. Então, nós sabemos que não é nada, é Cristo e esse crucificado. Então, vemos que Ele ressuscitou no terceiro dia, de acordo com as Escrituras, pela nossa justificação, retornou depois de 40 dias em forma do Espírito Santo para habitar em nós, até sua aparição visível nos céus, no tempo do fim. E vemos que o tempo do fim se aproxima rapidamente e somos pessoas muito felizes, Senhor, porque nos destes este grande privilégio. Tão grato, Pai, estou por esta audiência que ouve com o coração inclinado. E então, Senhor, rogo que santifiques meus lábios esta noite e todas as noites, todas as vezes que venho ao Teu púlpito para falar ao Teu povo, porque, Senhor, nunca deixa-me falar nada errado. Tu ainda tens o poder de fechar a boca, como fizestes na cova dos leões com Daniel. E se eu disser algo que não esteja de acordo com Tua vontade, fecha a minha boca, Senhor, para que eu não fale. Ignora meus pensamentos, coloca-me no caminho certo, Senhor, que eu não diga nada além da verdade, porque eu entendo que naquele dia este povo estará esperando de acordo com o ministério que eu preguei para eles. Se Tu vieres para tomar qualquer uma das Tuas estrelas, Seus anjos, Seus ministros, servos, eles terão que trilhar primeiro de acordo com essas mensagens que temos pregado aqui. Tu os responsabilizarás, Teus servos. Agora, Pai, rogo que permitas que o Espírito Santo fale, e não o homem. Circuncida nosso coração para que possamos ouvi-lo e estarei ouvindo, Pai. Rogo que cures os enfermos e os aflitos, todos que estão necessitados em todos os lugares. Permite que Tua graça e misericórdia estejam com eles. Concede cada pedido que foi manifestado esta noite pelas mãos levantadas por todo o país, enquanto muitos outros estão sofrendo, mesmo aqueles a quem esses lenços representam, pedidos que estão aqui sob minhas mãos. Permite que o Espírito Santo responda, Pai, cure os enfermos. Fala conosco agora através da Tua palavra escrita, através do Espírito Santo, pedimos em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Agora está um pouco quente esta noite na igreja. A grande era da igreja de Laodiceia se aproximando, e esta noite estamos lidando com aquela outra grande era da igreja que será a quinta era da igreja. Vimos a primeira era da igreja, que é Éfeso. Talvez leia novamente, desde o início foram todos escritos e gostaria de lê-los novamente para quem quiser verificar suas anotações. A primeira era da igreja foi a era da igreja de Éfeso, de 55 a 170 BC. Paulo foi a estrela. E a primeira era da igreja. Trabalha sem amor foi a reclamação de Deus. A recompensa foi a árvore da vida. A segunda era da igreja foi de 170 a 312. Irineu, sendo mensageiro do dia, e a reclamação foi uma perseguição, tribulações e uma igreja perseguida. A recompensa, a coroa da vida. A terceira era da igreja era Pérgamo. São Martinho era o mensageiro daquela era da igreja de 312 a 606, e a reclamação foi falsa doutrina, as mentiras de Satanás, o domínio papal. Foi fundado e o casamento da igreja com o Estado. A recompensa foi um maná escondido e uma pedra branca. E a quarta era da igreja foi Tiatira. Columba era o anjo daquela era da igreja, o mensageiro de 606 a 1520. E a era da igreja foi a sedução papal, e na era das trevas, foi ontem à noite, na era das trevas, e a recompensa foi poder para governar sobre as nações e a estrela da manhã para o anjo. Agora, esta noite, começando com a
quinta era da igreja, que era da igreja de Sardes, 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 e o mensageiro desta era da igreja foi Martinho Lutero, mais familiar para o estudante da Bíblia, ou professor, melhor, o leigo. Hoje, essa era da igreja começou em 1520 e terminou em 1750. 1520 a 1750. E é a era que chamamos de a Era da Reforma. E a denúncia foi usando o seu próprio nome. E a recompensa do pequeno remanescente que restou foi: andai diante dele em vestes brancas e seus nomes no livro da vida do Cordeiro. O Senhor nos abençoe agora ao começarmos. Agora começamos com o versículo 1 do capítulo 3 desta era da igreja. A mensagem para Sardes. O período da reforma, restou um pequeno remanescente de crentes, quase foram exterminados agora. Para alguns recém-chegados, eu gostaria de dizer sobre isto aqui, para que você não fique para trás nisso. É difícil e às vezes as pessoas chegam onde podemos colocar a nossa mensagem no desenhar, vir à tarde, preparar, talvez eu faça no domingo. Agora, cada um destes representa uma era da igreja. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Isso aqui começando com a Filadélfia. E isto aqui em cima representa o poder pentecostal. Uma igreja que estava no Pentecostes. A princípio era uma igreja muito grande, mas deixaram entrar um espírito denominacional entre eles, tentando denominar a igreja que era chamada as Obras dos Nicolaítas. Consegue me ouvir aí atrás? Muito bem. As Obras dos Nicolaítas. Agora, ainda não era uma doutrina. E então, pegamos a palavra e analisamos o que é obras e o que era Nicolaíta. Esse é o nome estrangeiro para nós, Nicolaíta. Então, peguei, analisei, e Nico significa conquistar ou subjugar algo. Nicolaíta, laíta é a igreja, leigo, algumas obras que estavam tentando subjugar os leigos e colocar toda a bênção. E o único que poderia ler a Bíblia, que poderia dar interpretação, seria o bispo ou algum grande líder da igreja. Então, vemos na segunda era da igreja que começaria a aparecer bastante. E ainda é o Pentecostes, e esta é a denominação de. Agora, na terceira era da igreja, Pérgamo, o Pentecostes foi quase deixado para fora, mas a doutrina da denominação veio das obras aqui até se tornar uma doutrina, que então realmente conseguiram se casaram aqui, e se casaram. Esse grupo aqui que havia derrotado o grupo pentecostal. Agora, como estou dizendo, irmãos, são fatos reais. Isso é de acordo com os escritos sagrados da história. Os livros do Concílio de Nicéia, o livro dos Mártires de Fox e todos os grandes escritos antigos. Tenho alguns dos manuscritos mais antigos por aí. Eu digo isso, não estou dizendo que sou pentecostal, não significa. Quando eu digo Pentecostes, não me refiro à organização nos dias em que estamos vivendo. Ela é tão culpada quanto o resto deles, mas eu quero dizer o verdadeiro pentecostal, o verdadeiro Espírito de Deus, com a doutrina original, com as bênçãos originais, com os nomes originais, com tudo exatamente como começou no início, como era por toda a Bíblia. Agora, então, vimos, quando chegamos a esta era aqui, você vê quão longe o Pentecostes vai, pode ver aí atrás. Muito bem, agora ontem à noite veio grande era em que estamos aqui, Constantino, Constantino, vou colocar vou pôr, ele sendo pagão, ele perguntou a estes cristãos aqui, aqueles que tinham doutrina dos Nicolaitas, se eles orariam para que ganhasse uma certa batalha, ele se tornaria cristão. Durante esse tempo estava em batalha e sonhou por meio de uma cruz
branca que foi colocada diante dele e disse: com isto você vencerá. Isso foi verdade. Então ele acordou seu exército, pintou uma cruz branca em seus escudos e esse foi o local do nascimento, o início da Ordem Católica, hoje chamada de Cavaleiros de Columba. Agora, Constantino, não se pode encontrar uma única coisa na história a respeito de sua conversão. Ele não passava de um político desonesto. Ele tinha em mente a ideia de unir seu reino e fortalecê-lo. Portanto, sendo ele mesmo um pagão, ele adorava ídolos, pois ele viu que a doutrina dos nicolaítas havia quase alcançado um ponto em que havia sido sufocada. Então, ele usou a mesma estratégia que vimos na noite passada. E Jesus predisse, 304 anos antes que acontecesse, que ele ensinaria a doutrina de Balaão. Como Balaão enganou os filhos de Israel, os levou a cometer fornicações e pegaram coisas oferecidas aos ídolos, comiam coisas. Sabemos que comer essas coisas oferecidas aos ídolos, o que realmente significa é a adoração. Adiante, estavam se curvando aos ídolos, colocando ídolos de volta na igreja cristã, assim como Balaão fez lá, fez Israel cometer fornicação, indo a esta grande festa do ídolo. Bem, Constantino fez o mesmo com sua estratégia, fez uma igreja, deu muito no concílio de Nicéia. Então, ele fez muitos grandes edifícios que tinha e os transformou em igrejas. Então, fez um grande altar de mármore, decorado com ouro e pedras preciosas. Nele se assentou como um trono, e ele fez a cabeça de um homem como foi então chamado de bispo. Eles o colocaram nesse trono. Bonifácio III foi colocado no trono. Ele não estava apenas vestido com roupas como os camponeses costumavam vestir, mas fizeram grandes túnicas finas e vestiam como um deus, e o colocaram ali e chamaram de vigário ou vicarius filii Dei, que significa em vez do Filho de Deus. Agora, para aquele que tem sabedoria, escreva Vicarius Filii Dei. E quando você traça uma linha, aqui embaixo adiciona os números, você tem exatamente o que Deus disse que era a marca da besta, 666. Está vendo? Vicarius Filii, já estive em Roma, no Vaticano. Tríplice coroa, jurisdição do inferno, céu e purgatório. Eu vi a coroa, o manto, tudo ali. Bem, na verdade, numa tarde de quinta-feira, às 3 horas, deveria me encontrar com o último Papa que estava lá, o Barão von Blomberg. Ele disse: agora, quando você for, irmão Branham, a primeira coisa que você tem que fazer é ajoelhar e beijar o anel. Eu disse: nem pensar, tá fora, esqueça. Não tenho nada contra o homem, mas deixe-me dizer, vou respeitar o título desse homem. Se ele for reverendo, bispo, ancião, doutor, seja o que for, terei prazer de cumprimentar o homem, mas adorar um homem, devo reverência a um homem, Jesus Cristo. Esse é o único homem a quem eu faria uma reverência. Esqueça, pode cancelar. Eu não iria aceitar isso. Então, eu, depois que cheguei em casa, percebi que havia outro grande americano que também faz isso, Teddy Roosevelt, que ele se recusou a fazer isso. Lembra da história disso? Ele se recusou a ver o Papa porque tinha que beijar seu anel, e eu tinha um dedão também. Você sabe, então, não, nem pensar. Ainda agora, como Balaão, então vimos ontem à noite aqui, primeiro, antes que deixarmos isto, eles consolidaram a igreja e se casaram, tomaram algumas ideias pagãs. Ídolos pagãos estavam na igreja, Deus de Júpiter, do Sol, de Marte, de Vênus, todos esses ídolos de deuses, e ele tirou todos eles das igrejas pagãs, e ele colocou Paulo, Pedro, a Virgem Maria, todos esses, e disse: aqui está o seu vigário, porque Jesus disse a Pedro: eu te dou as chaves, e ele é o sucessor apostólico. Essa ainda é a doutrina católica até hoje. Colocam ídolos, e o que eles fizeram? Trouxeram uma adoração de ídolos ao cristianismo, e assim chamado cristianismo, porque o verdadeiro cristianismo
Porque pequenos pentecostais. Agora, lembre-se, não diga batista, metodistas, presbiterianos, mas o verdadeiro artigo genuíno de dois foi Pentecostes, foi, e e sempre será. É aí onde a igreja começou, aí mesmo, com o poder pentecostal. Agora você diz, é mesmo, irmão Branham? Eu peço que você pegue a história, examine o curso do tempo e veja se cada um desses verdadeiros filhos genuínos de Deus não se agarrou àquela bênção pentecostal. Falaram em línguas, interpretaram línguas, tinham sinais e maravilhas, batizavam em nome de Jesus Cristo. Tudo que os apóstolos fizeram, eles fizeram também o tempo todo. E é por isso que lá, ao ler a história, peguei Paulo, Irineu e São Martinho, Columba. Cada um desses homens, até essa era aqui, teve sinais e maravilhas. Muito bem. Ele disse que o microfone estava com pouca... É melhor assim? Muito bem. Não, eles estão balançando a cabeça. Não podem ouvir nada agora, Billy. Muito bem. Consegue me ouvir agora? Agora. Como é? Está melhor? Sim, todos dizem. Muito bom. Paulo, isso é um ponto contra você. Paul. Muito bem, então. Agora, aqui nesta... Era quando ele fez esta grande coisa e estabeleceu esse homem aqui como bispo universal sobre todas as igrejas, deu-lhe dinheiro suficiente, lhes prometeu coisas, uniu a igreja e o Estado, permitiu que a igreja controlasse o Estado, fizeram dele um grande homem. Então aí está, exatamente o que Constantino fez, a mesma coisa que encontramos nesta outra igreja, o que Deus disse que nos dias de Elias toleravam que a mulher Jezabel subjugasse seus filhos, que aconteceu na Era das Trevas. E agora vejam onde está Pentecostes. Isso obscureceu totalmente por quase 1000 anos, cerca de 500 a 1500, ou 606 a 530, ou 520, são os números exatos, mas quase exatamente 1000 anos, eles vão para perseguições sangrentas. Leia a história. Agora, um católico lhe dirá que a igreja cristã, eles eram a igreja cristã e eles são a igreja cristã denominacional, mas os verdadeiros pentecostais foram expulsos, mortos, assassinados, executados por papas e bispos e assim por diante. Mais sangrenta possível essa forma de fazê-lo. Agora, algum dia, isso vai me custar a vida por dizer isso, mas uma coisa é certa, sei para onde vou. Continua pingando o sangue, mas agora está chegando a hora, de acordo com o que está acontecendo na nação, que não vai demorar. Nunca desista, essa é a verdade. Fique com isto, misture seu sangue como fizeram naquele dia. Agora, aqui, vê o que aconteceu? Então, aqui veio a doutrina de Jezabel. Jezabel era uma mulher pagã. Acabe fez o mesmo que Constantino, casou-se com esta mulher para fortalecer seu reino e introduziu idolatria em Israel, exatamente como Constantino fez ali. E o Pentecostes havia desaparecido quase completamente. Agora, Deus levantou Martinho Lutero. Quero que você observe como isso sai aqui, quase desaparece completamente. Então, apenas começa aqui, desce aqui novamente. Eu meio que marquei porque é uma grande lição para domingo à noite, se o Senhor permitir. Agora, acho que chegamos onde estamos. Agora, bem aqui, é a Era das Trevas, bem aqui, de 606 a 1520. Aqui mesmo. Vou colocar isso aqui para que você... 606 a 1520. Essa é a Era das Trevas, esta igreja aqui, a Era das Trevas. Agora, esta igreja para a qual estamos indo agora é a igreja luterana. Agora, quase todos naquela época, aquelas pessoas morreram. Esses homens, como Irineu, Martinho, Columba, desapareceram. E agora pegue qualquer um que queira examinar qualquer história que quiser, se for história autêntica. E quando eles lhe dizem que São Patrício era católico, não sabe do que estão falando, porque ele protestou contra a Igreja Católica e nunca foi a Roma, rejeitou firmemente sua doutrina, com certeza. Lá para o norte da Inglaterra, para a Irlanda, hoje, e
você verá a mesma coisa. São Patrício foi um homem de Deus, mas São Patrício, quando ali diz que ele expulsou todas as víboras da Irlanda, aquilo era uma lenda. Quantos de vocês já leram sobre William Tell atirar uma maçã na cabeça de seu filho? Lenda católica. Nunca se soube ser verdade. Estive lá, onde deveria ter acontecido, está escrito. É uma lenda, não é verdade? Na Suíça. Bilhão estávamos lá, perto do Lago Lucerne, onde ele fez os feitos, atirou um homem, verdade, mas não uma maçã na cabeça de seu filho, apenas uma lenda. Superstições nunca aconteceram, não há registro disso. E ali fala e conta que aconteceu. Mas quanto a isso, não, uma história que diga que fez. Por enquanto, aqui na era da igreja, foi onde quase desapareceu completamente, e agora nessa outra era, chega a era da reforma. Agora, essas coisas aqui, depois de quase 1000 anos de obscuridade, escuridão e desvanecimento, foi assim mesmo, a igreja meio que perdeu de vista Irineu. Ele era um grande homem, piedoso. Mesmo aconteceu com muitas centenas daqueles preciosos santos que deram a vida, o sangue de suas vidas voluntariamente, pé naquela areia, de pé, ficavam, pela causa de Cristo, pelo batismo em nome de Jesus Cristo, por falar em línguas, ressurreição de Jesus Cristo vivendo em vida e sua divina presença ali, enquanto as pessoas afirmavam se chamar de cristãos e os perseguiam, certo? Exato. É uma legião demoníaca do inferno que merece, eu não sei o que. Ela se levantou assim, se formaram, e se fizeram ela se chama profetisa, intérprete divina da palavra, que só eles a conhecem. Ela afirma ser, mas é mentirosa, está vendo? Aí está, mas ao mesmo tempo ele tem seu anjo ali com a verdade. A verdade sempre retorna a isso, sempre volta ao original, porque Deus nunca mudou. Agora, e também vimos ontem à noite, antes de deixarmos isso, então está colocado em seu coração um tipo, Jezabel, ela tinha uma filha, lembram-se disso? Em Apocalipse 13 está escrito, essa igreja apóstata, Roma, tinha filhas. E sua mãe era mãe das prostitutas. É verdade, Jezabel tinha uma filha. O que Jezabel fez com sua filha veio como todas essas coisas são tipos de sombras. Jezabel arranjou para que sua filha se casasse com Jorão, que era filho de Josafá na Judéia. Israel estava dividido naquela época. Dessa forma, aqui está Jerusalém aqui, e aqui está a Judeia aqui. Bem, Acabe estava aqui, e Jorão estava aqui. Muito bem. Jezabel tinha conquistado isso, todo Israel tinha aceitado ídolos, então, todos exceto Elias, aquele grupinho fiel. Muito bem, agora, desse outro lado estava Jorão, sobre Judá. E quando ela teve a filha de Acabe, ela tomou essa menina e casou ela com o filho de Jorão, e com o filho de Josafá, que era Jorão, e trouxe a idolatria a Judá. Ergueu altares pagãos em Jerusalém. É exatamente o que a Igreja Católica fez, tem sua doutrina de denominação e assim por diante, e removeu o Espírito Santo da Igreja aqui com sua filha luterana, metodista, batista, pentecostal e o restante. É exatamente o que ela fez. A Bíblia diz que ela é mãe das meretrizes. Agora, apenas olhe nas Escrituras. Veja, vê algo diferente nas Escrituras e na história, batendo na mesma tecla. Você vem a mim como um cavalheiro, está vendo? Certo? Não está aí. Estas denominações são a coisa mais venenosa que já tivemos, o protestantismo, tentando fazer o homem governar a igreja. É outra imagem, como aquela que se assentou naquele tempo, o bispo, chefe, supervisores gerais do Pentecostes. Bem, deixe-me ver qual é a sua doutrina. Ele batizou em nome de Jesus? Ele não pode entrar. Não, senhor, irmãos. Você rejeita isso. E de fato, é rejeitado. Deixe-me dizer a vocês, nenhum de vocês vai àquela reunião lá, aquilo, não presta, não importa. Quão doente você esteja, fique longe, não importa o que Deus esteja fazendo. Se você não está olhando através dos nossos óculos, você não está olhando de forma alguma. Ele tinha uma imagem da besta, e a imagem tinha vida para falar, com certeza. Você acha que ela não pode falar? Apenas deixa um pouco brava algum dia. Você certamente terá problemas. Eu me lembro, em Tulsa, Oklahoma,
estava entrando, estava acontecendo algo terrível, denominações começaram a se mover, eu estava sentado ali naquele edifício, um dia tive uma visão, vi um lindo gatinho, que estava deitado em um travesseiro de seda, e a coisa mais bonita, e eu cheguei perto e fui lá e comecei a acariciar ele, sabe como eles fazem aquele barulho engraçado, acariciando assim, oh, bonitinho o gatinho, e ele fazia bem tranquilo, e eu olhei ali atrás disso, o travesseiro que dizia gatinho pentecostal. Bem, pensei, agora não é estranho? Eu disse, isso tem de ser uma visão. E algo disse, contanto que você acaricie o pelo do lado certo, está tudo bem. Mas se você quiser ver o que tem dentro, passe ao contrário. Então, quando acariciei seu pelo na direção oposta, aqueles olhos verdes saltaram e ele era um monstro parado ali, cuspindo forte em mim. Veja, apenas acaricie seu pelo um pouco na direção oposta. Diga a ele que seu batismo no Pai, Filho e Espírito Santo do diabo, a Igreja Católica, e observe o que acontece com você. E ele se eriça todo. Eu disse ao irmão Dinho, eles de volta ao irmão Leo, eles disse com isso, realmente tive uma visão das denominações pentecostais. Agora, capítulo 3, primeiro, Sardes é uma igreja morta. Ela está morta porque foi morta durante este tempo. Apenas uma pequena porção da vida veremos em alguns momentos o que foi em breve. De 1520 a 1750 foi esta era de Sardes. E a estrela, ou o anjo a estrela estava em sua mão, a qual era o anjo ou o mensageiro daquela era da igreja. Está claramente entendido que a estrela era um anjo, e um anjo é o mensageiro para aquela era. Muito bem, muito bem. Agora terminamos com o concílio de Nicéia. Ela morreu lá, tudo chegou ao poder e a glória, a igreja e o Estado foram unidos. E alguém se lembra da lição da noite passada que muitas daquelas pessoas pensaram que o milênio havia começado e todos iniciando o milênio sem a vinda de Cristo. Está vendo? A vinda de Cristo introduz o milênio primeiro. E naqueles dias tinham, se você olhar para a história, descobrirá que tinham falsos Jesus e se levantando e tudo mais. Até pensaram que o Papa era Jesus, nomeando o vigário em vez de Filho de Deus. Sim, com um grande Deus sagrado sentado lá. Deixe-me dizer uma coisa. A Bíblia diz que quando Jesus vier, antes que ele venha, falsos profetas surgirão e falsos Jesuses. Isso é certo. Olha aqui, mas deixe-me colocar isto em seus corações. Jesus nunca vai colocar os pés nessa terra até que sua igreja seja arrebatada e se vá. Agora, tenha isso em mente, porque haverá falsos cristos que surgirão, mas Jesus não estará aqui na terra, porque a trombeta soa e ele nunca vem. Nós o encontramos no lar e a igreja já se foi. Então, quando Jesus aparecer, será o retorno. Os gentios vão encontrá-lo no ar. É bíblico? Está vendo? Eles vão encontrá-lo no ar e então subiremos. E Jesus, ele não coloca os pés no chão até que a igreja tenha sido arrebatada, levada para casa e a ceia das bodas termine lá no céu. Então ele retorna para procurar o remanescente judeu. Pois agora o concílio de Nicéia havia terminado, a igreja esteve sob o reinado papal por quase 1000 anos. Haviam matado todos os que discordavam deles. Isso mesmo. Ou você se submete ou é morto. Assim como Jezabel fez com Israel. O Espírito Santo havia deixado apenas alguns durante essa era, como Elias e o restante de Israel, que não se curvou a Balaão. Se você gostaria de ler, primeiro a Reis, capítulo 19, versículo 18, quando Elias estava ali na caverna e disse: Senhor, eles mataram todos os teus profetas, fizeram tudo, estou sozinho, sou o único que escapou. Mas Deus disse a ele que ele tinha várias centenas de pessoas que ainda não haviam dobrado os joelhos a Baal ali entre os leigos. E então Sardes, agora começamos a própria palavra Sardes, versículo 1. A palavra Sardes, em termo inglês, significa, se você quiser investigar, significa aquele que escapou. O verdadeiro Sardes era aquele que escapou. Isso que quer dizer, muito bem, que fugiu. Agora veja, aquele que fugiu. Agora vamos começar com o primeiro.
Vamos chamar a Era da Reforma, e muito apropriado para essa reforma se a chamássemos assim, porque a reforma eram aqueles que escaparam, que saíram e escaparam dela. Agora, vamos ler o primeiro versículo. E ao anjo da igreja que está em Sardes escreve: isso diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Agora, a saudação. Bem, os 7 Espíritos são os 7 Espíritos e as 7 estrelas. Os Espíritos eram os anjos que iam às estrelas, que eram mensageiros. 7 Espíritos em 7 momentos diferentes. O Espírito Santo ungiu o mensageiro, que foi uma estrela em seus dias. Um espírito é eterno, e a estrela foi feita com o propósito de refletir a luz nas trevas destas eras. A igreja, onde castiçais e estrelas os representavam. O anjo, o espírito, foi aquele que foi até a estrela e refletiu a luz do Espírito Santo através dessa estrela naquela era da igreja. Para que você saiba, se você quer saber quem são os 7 Espíritos, são os 7 mensageiros das 7 eras da igreja, está vendo? Agora, e cada vez que a estrela entrava em cena, o Espírito Santo descia e ungia aquela estrela e mantinha exatamente como era a primeira. Agora, deixe-me confirmar isso para você. Paulo disse, se quer saber que tipo de estrela era, porque, lembre-se, Satanás também é uma estrela, a da manhã. Agora, observe, Paulo disse, crê que ele foi a estrela da igreja de Éfeso. Ele disse agora, se quer saber se é verdade ou não, em Gálatas 1:8, Paulo disse, falando ali que depois que o tempo passou e lobos vorazes, ele disse, se um anjo descer do céu e vos ensinar outro evangelho. Agora, ele sabia que esse homem viria a ser, pareceria com um anjo, um grande vigário. Ele disse, não importa quem seja, se algum anjo ou alguém vier ensinar algo diferente deste evangelho que ensinamos, seja anátema. Está certo? Paulo foi quem os constrangiu a se batizarem novamente, se não tivessem sido batizados em nome de Jesus Cristo. Vinde e serem batizados de novo para receber o Espírito Santo. Atos 19:5, ele também foi aquele que impôs as mãos sobre as pessoas e dons, estabeleceu a igreja em ordem com a operação de milagres, cura divina, dons e línguas e interpretação de línguas, certo? 1 Coríntios 12, veja o que Paulo disse, 1 Coríntios 12, e você encontrará, Deus colocou esses grandes dons na igreja e Paulo os colocou em ordem para que pudessem trabalhar para a glória de Deus. Paulo disse isso. Então, se qualquer homem, não importa qual denominação ele pertença, tentar lhe trazer que os dias de falar línguas, interpretar línguas, cura divina e milagres, testemunhar o Espírito Santo com batismos, que ele seja anátema. Porque o mesmo Espírito que estava em Paulo seria o mesmo Espírito que foi enviado para a próxima era da igreja, o mesmo para a próxima era da igreja, o mesmo para a próxima até o final da era da igreja. O mesmo Espírito, o Espírito Santo. Creem nisso? Se você olhar para isso aqui, apenas o mesmo Espírito vindo 7 vezes a todas as 7 eras da igreja, trazendo a mesma luz. Você entende? Agora, 7 eras da igreja, 7 vezes que esse Espírito Santo levaria essa mesma mensagem. Foi declarado um anátema a qualquer um que mudasse. Agora veja se isso se encaixa com a revelação de tudo. Ele disse, quem tirar ou acrescentar, sua parte será tirada do livro da vida. Então isso inclui tudo. Porque não há brecha para você pular e se esgueirar para qualquer outro lugar. Veja, porque é isso é o que Deus disse, é o que o Espírito disse, é o que as igrejas disseram. Se você tentar forçar algum outro tipo de doutrina além da que Paulo ensinou, está errada. A Bíblia está correta. Sua vida, Jesus disse, tirarei sua parte do livro da vida. Agora, você diz,
Que parte do livro da vida? Há muitas pessoas que têm seus nomes no livro da vida que certamente falharão. Você sabe disso, não é? Lembra daquele ensinamento a outra noite? Entendeu? Talvez possamos passar isso, ainda não parece bom. Não parece certo. Veja. Judas Iscariotes, filho de Satanás, era o demônio manifesto em carne. A Bíblia diz que foi. A Bíblia diz que ele nasceu filho da perdição. Observe isto. Um minuto. Agora, quanto a isto, estava Jesus, aqui estava o ladrão à sua direita, aqui estavam à sua esquerda. Agora, quando Jesus era o Filho de Deus, certo? Agora, algumas pessoas veem apenas 3 cruzes, mas havia 4 cruzes. O que é uma cruz? É uma árvore, certo? A Bíblia diz, maldito aquele que for pendurado em uma árvore. Ele foi maldição por nós. Foi pendurado em uma árvore. Havia sido cortada, não era, mas era uma árvore, certo? Muito bem. Aqui embaixo, ao pé da montanha havia outro. O próprio Judas enforcou-se em um sicômoro. Veja, aqui está o Filho de Deus. Veio do céu, voltou ao céu, levando consigo o pecador arrependido. Aqui está o filho da perdição. Veio do inferno, voltou ao inferno, consigo levando, se é, o pecador que não se arrependeu. Veja, o pecador impenitente. Se és o Filho de Deus, salva-te a ti mesmo e a nós também. Este disse, nós temos, pregando aquele pregador do Evangelho, merecemos o que estamos recebendo, mas este não fez nada. Senhor, lembre-se de mim, quando entrares no teu reino. Quem era aquele? Foi um pouco na noite passada ou na noite anterior. Este é o Abel de Deus. Aqui está o Caim do diabo. Assim como Caim matou Abel no altar, Judas matou Jesus no altar. Isso mesmo. A fumaça subindo lá no Éden e se acomodando aqui novamente. Exatamente. Isso, glorioso. Aquele antigo caminho abençoado, cheio de glória. Bem, agora encontramos aqui, perdoe-me, que nesta era de Sardes, o anjo, ele disse, os 7 espíritos, aquele que tem os 7 espíritos, e ao anjo da igreja que está em Sardes, escreve isto, diz o que tem os 7 espíritos de Deus. E agora, quantos sabem que Deus é um espírito? Claro. Deus, o Espírito Santo, Deus Pai, o Espírito Santo, tudo. É a mesma pessoa, porque Maria concebeu pelo Espírito Santo. Agora, mas Deus usou este Espírito Santo em 7 luzes evangélicas diferentes para a igreja. 7 eras da igreja. Entendem? 7 eras da igreja. Agora você diz, Deus não faz isso? Ah, sim, irmão. Veja, ele usou o espírito de Elias. E quando Elias partiu, Eliseu recebeu uma porção dobrada disto. E quando Eliseu adoeceu, morreu, voltou novamente em João Batista. A mesma coisa, fez se comportar exatamente como Elias, vivendo no deserto, assim por diante, certo? E previu o que aconteceria novamente nos últimos dias. Deus usa o espírito vez após vez. E Jesus foi ungido com o Espírito Santo. Ele estava fazendo o bem, certo? E o mesmo Espírito Santo que estava sobre Jesus voltou à igreja no dia de Pentecostes, bem de volta na próxima era. E o que é isso mesmo? É o único Espírito Santo. Você não vê? Deus acima de nós, o Pai. Deus conosco no Filho. Deus em nós, o Espírito Santo. Existem 3 ofícios e não 3 deuses. Está vendo? Esses 3 títulos, Pai, Filho e Espírito Santo, pertencem a um nome, Jesus Cristo. Muito bem. Agora observem enquanto prosseguimos. Os 7 espíritos, diz aquele que tem. Em outras palavras, ele tem seus mensageiros que serão ungidos com o Espírito Santo, com esse mesmo Espírito Santo com que Paulo foi ungido. O primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo, todos eles estão à sua direita.
extraindo seu poder e sua luz de sua mão direita. Agora, ele ascendeu ao alto. E Filipe disse, quando ele estava morrendo, ou Estevão disse, eu vejo os céus abertos, Jesus sentado à mão direita de Deus. Isso não significa que Deus tenha uma grande mão direita e que ele está sentado nela, mas essa mão direita significa a mão direita de poder e autoridade. Naquele corpo que Deus criou. Não permitirei que o meu santo veja corrupção, nem deixarei sua alma no inferno, mas ele o ressuscitou e o colocou no lugar do Espírito sobre o altar. Observe, quando o viram ele sentado no altar com o livro em suas mãos, e ninguém no chão ou embaixo da terra ou em qualquer lugar poderia ou mesmo era digno de olhar para o livro, mas um cordeiro que tinha sido morto desde o princípio do mundo, lá no princípio, quando ele pensou pela primeira vez esse corpo redimido, ele veio, tomou da mão direita daqueles que estava sentado no trono e ele mesmo se sentou. Amém? Aí está. Essa é a escritura. Sim, é lindo, vê? Agora, ao que vencer, se sentará comigo em meu trono, assim como eu venci e me sentei no trono de meu Pai. Em outras palavras, recebi o Espírito Santo em meu corpo, eu venci todas as coisas do mundo pelas tentações, pelo Espírito Santo e assumi o controle nele. A plenitude da divindade habita corporalmente. Todo o poder no céu e na terra está entregue em minhas mãos, disse ele. Todo o poder, portanto, Deus não tem poder se for outra pessoa, porque a Bíblia diz que Jesus disse, depois da sua ressurreição, que toda a autoridade do céu e da terra em ambos foi entregue em minhas mãos. E Jesus vem do céu com dezenas e dezenas de milhares de seus santos, e a Bíblia diz que os céus estiveram vazios por meia hora. Então, onde está essa grande pessoa, Deus? Veja, ele está em Cristo. Claro, à medida que vencermos pelo Espírito Santo, como ele conquistou, nos sentaremos com ele quando ele tomar o trono terreno de Davi para sentar e governar com ele, assim como ele fez lá em cima, com poder e autoridade sobre toda a terra, e a terra está gemendo, esperando que as manifestações dos filhos de Deus se manifestem, os filhos de Deus, porque afinal este mundo não foi dado para Deus controlar. Vamos ver se isso é verdade. Quem é o Deus da terra? O homem. Esse é o seu domínio. Tudo na terra está sujeito ao homem. Pelo pecado caiu, pelo poder redentor de Cristo retorna. Isso mesmo, porque a terra é do homem, foi dada a ele e ele manda em tudo. E toda a natureza está gemendo, esperando por aquele tempo quando os filhos de Deus se manifestarão novamente. Que coisa, as manifestações dos filhos de Deus. Agora, é melhor deixarmos isso agora. Mas os mensageiros que estão em sua mão direita, esperando, para onde quer que ele os envie, falarão o mesmo, porque o Espírito Santo que estava em Cristo. O Espírito que estava em Cristo. Quando ele partiu, ele disse um pouco, e o mundo, cosmos, a palavra grega que significa a ordem mundial, não a terra, o mundo, a ordem do mundo, não viverá mais, denominações, o que quer que seja, não viverá mais, mas vós me vereis, a igreja, o crente, porque eu, pronome pessoal, certo? Estarei convosco e também em vós até o fim do mundo. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Estão vendo? Então, se aquele foi o Espírito Santo de Cristo que veio no dia de Pentecostes, que fez aquelas coisas, é o Espírito Santo de Cristo que foi lançado aqui. O Espírito Santo de Cristo aqui permanece, o Espírito de Cristo ainda permanece aqui, por aqui, até o fim do mundo. O mesmo Espírito Santo que encheu Paulo com o Espírito Santo, e as coisas que ele fez, irá enchê-lo. Irineu totalmente com o Espírito Santo, irá preencher totalmente Martinho com o Espírito Santo, irá preencher totalmente o resto deles com o Espírito Santo, e isto enche você totalmente com o Espírito Santo, e a bênção pentecostal de uma era para a próxima, alfa, ômega, o princípio, o fim, tudo, a raiz, descendência de Davi, estrela da manhã, rosa de Saron, o lírio dos vales, tudo mais, Pai, Filho e Espírito Santo, aquele que era, que é e que há de vir, o alfa, ômega, tudo em todos. Oh, que coisa! Isso me faria cantar um hino.
quem diz que sou? Disse Jesus, de onde vim? Conhece meu pai? Qual é o seu nome? Ele disse, eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. Sou toda a criação. E o nome é Jesus. Eu sou quem falou em uma sarça de fogo com Moisés. Eu sou o Deus de Abraão, a estrela brilhante da manhã. Isso. Eu sou a rosa de Saron. E de onde você vem? Você diz que eu vim? Sou toda a criação, mas o nome é Jesus. Toda a família no céu e na terra está ligada a esse único nome universal, bendito, cheio do Espírito Santo que desceu, nomeado pelo Espírito Santo, falado pelo Espírito Santo, nascido do Espírito Santo. Isso, Deus deu para toda a família no céu e na terra e tudo ali, cada joelho se dobrará a esse nome e não há nenhum outro nome dado sob o céu aos homens do qual possamos ser salvos. Não, talvez deveria ser, mas onde podemos ser salvos? Eu amo isso é bom. Muito bem, é em sua mão direita. Entende agora? É uma igreja pentecostal. Poder, sinais, maravilhas em operação o tempo todo. Passamos pela era das trevas, onde ela quase foi sufocada. Agora olhamos para o versículo 2. Acho que vamos continuar um pouco com esse primeiro ainda. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Vamos aqui para a próxima igreja. Você encontrará, e não negaste o meu nome. A próxima igreja, e não negaste o meu nome. Mas nesta igreja aqui tens nome. Observe aqui. Esta igreja guardou o seu nome. Esta igreja guardou o seu nome. Esta igreja guardou o seu nome. E essa igreja passou por uma era das trevas e nada foi dito a respeito quando vieram à vida deste lado os primeiros pequeninos que escaparam quando Lutero os tirou, que tens nome de que vives e estás morto. Agora, que nome usaram depois que pararam de usar o nome de Jesus? Pai, Filho e Espírito Santo. Não existe isso. É morto. Teologia morta. Diga-me, pai é nome? Quantos pais existem? Levantem a mão. Qual de vocês se chama pai? Filhos e humanos? Isso é o que é. Seu nome não é Espírito Santo, é o que é o Espírito Santo. O Espírito Santo não é nome, é um título. Pai, Filho e Espírito Santo. Então, veja, não tem fundamento, exatamente como o ofício eterno do Filho não tem. Não há ofício eterno do Filho. Uma criança nasce de algo eterno, nunca nasceu. Como eu disse outra noite, não existe inferno eterno. De onde tiraram o inferno eterno? Então, sempre houve inferno. A Bíblia diz, foi criado para o diabo e seus anjos. Sempre haveria um inferno. Se sempre haverá um, tem que haver um no começo. E que usou lá quando ele era Elohim, o que existe por si mesmo. Quando não havia nada mais, então o inferno tinha que estar lá com ele. O inferno foi criado para o diabo e seus anjos. Todos os ímpios serão lançados nele. Com certeza, serão punidos por talvez 100 milhões de anos pelo que fizeram, mas chegará um tempo em que eles terão uma segunda morte, não sobrará nada deles. Tudo que teve um começo terá fim. Então, quando recebemos vida eterna, estamos recebendo parte daquela luz cósmica que existia antes mesmo de haver uma molécula. Essa luz de Deus entra em nosso coração, nos ilumina para que vejamos Jesus. A Bíblia diz, não vemos todas as coisas, mas vemos Jesus. Agora, ele disse, sei que sou aquele que tem os 7 Espíritos que envia para 7 igrejas, conheço as tuas obras, mas tu tens nome de que vives e estás morto. Agora, lembrem-se de quem era Martinho Lutero, a era luterana. Agora, estavam condenados para início de conversa. Nem precisavam começar, estavam mortos já. Não tinham de morrer, já estavam mortos para começar. Foram tirados. Agora, observe. Agora, vamos ler o versículo seguinte. Observem
Sê vigilante e confirma os restantes que estavam para morrer. Porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Está falando com Lutero. Agora, nós admitimos que esta foi a era luterana, que foi a reforma. E o que ele disse? Saiu com falso nome que vive e estás morto. O que fizeram? Colocaram de volta na denominação. A panela não pode chamar a chaleira de suja. Não diga católicos, porque vocês voltaram a isso usando os mesmos credos e nomes. Bem, Lutero trouxe muitos catecismos e tudo mais que a Igreja Católica tinha. Eles próprios tomaram o nome. Tens nome que estás vivo, mas milhares de anos aqui ainda guarda esse nome. Tens nome, lembra? Para ter certeza que isso está certo. Nas outras igrejas ele disse, não negaste meu nome, não negaste meu nome. Nesta era eles perderam isso e veio aqui e disse, tens nome de que vives e estás morto. Oh, vocês metodistas, batistas, presbiterianos, luteranos e pentecostais, arrebentam-se e sejam batizados em nome de Jesus Cristo para o perdão de seus pecados. Está vendo? Saiam naqueles credos mortos, coisas que pertencem a uma igreja católica que será consumida e todas suas filhas com ela. Ninguém pode dizer isso, Pai, Filho e Espírito Santo, esse tipo. E isso chamam de Santíssima Trindade. Trindade? Quero que alguém encontre a palavra Trindade na Bíblia e venha me dizer, encontre a palavra Trindade. Não está ali, não existe. Agora, e que estavam para morrer. Guarda o que tens, Lutero os tirou. Segure-se a isso, porque está para morrer. Eles o colocarão de volta. Segure isso, porque está para morrer. Agora, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Não é belo? Ah, que coisa, eu gosto demais. Não perfeito, por quê? Foram justificados. Lutero pregou a justificação. Tinha de ser santificado e cheio do Espírito Santo, então não estavam sozinhos, foram aperfeiçoados pelo Espírito Santo neles. Não é o cristão que é perfeito, é o Espírito Santo que está nele que é perfeito. Isso não é o Monte Santo, é o Deus Santo no monte, não a Santa Igreja, não o povo santo, mas o Espírito Santo na igreja e nas pessoas. Essa é a parte santa. Porque não achei perfeitas tuas obras, não atingiste perfeição, porque vemos agora que eles tinham justificação aqui, justificação, e foi, não, me perdoe, justificação aqui sobre Lutero, a santificação está aqui, aqui está o Espírito Santo, está vendo? Agora, esses três elementos que operam nessas três eras da igreja, isso é necessário para fazer todo o nascimento, e foram concebidos apenas como um pequeno germe no útero da mãe, certo? O Espírito Santo nascendo. Agora, quero perguntar-lhe algo. Não atingiste um parto natural? Qual é a primeira coisa que acontece? Água. O seguinte, sangue, certo? O seguinte, espírito, certo? O que saiu do corpo de Jesus quando ele morreu? Perfuraram seu lado, água e sangue saiu, e nas tuas mãos entrego o meu espírito. Água, sangue e espírito, portanto, justificado pela fé. Romanos 5:1, temos a paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, justificação, santificação. Hebreus 13:12-13, e por isso também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, padeceu fora da porta. Lucas 24:49, ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder, quando o Espírito Santo que descerá sobre vós, em seguida sereis minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria. Não quando você se tornar bispo, ou diácono, ou pastor, ou papa, mas quando o Espírito Santo descer sobre você, então dará testemunha. Só para dar testemunha de sua igreja e de seu credo, sendo, se você é apenas diácono, é apenas um pastor, ou apenas papa, é apenas, você está dando testemunho de um credo, mas quando o Espírito Santo vier, dará testemunho dele, e as obras que ele fez, você também as fará, porque a vida dele está em você. Que coisa, eu gosto disso. Sim, Senhor, eu entendo mais
daqui, de cima, acima de lá. Eu me sinto bem com isso, que estavam para morrer, retém-as. Agora ele diz aqui no versículo 3, lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. Eu gosto disso. E guarda-o e arrepende-te. E se não vigiares, virei sobre ti como ladrão e não saberás a hora que sobre ti virei. Segure-se a sua santificação, permaneça aí, não permita que as pessoas tirem disso de você, do que tens recebido e ouvido. Eles leem a mesma Bíblia que lemos, bem, mas simplesmente não recebem tudo porque não foi revelado a eles, não era para a sua era, por isso que serão ressuscitados na ressurreição. Caminharam na luz que tinham de andar, portanto, vão ressuscitar. Agora, tenho ouvido muitos pentecostais que pregam o batismo, dizem, aqueles luteranos, eles não vão ser ressuscitados. Ah, sim. Conhece a pequena história sobre o Dr. Hagrid, quando ele disse, o que somos? Você sabe que eles criaram aquele seminário luterano lá em Betânia, em Minneapolis. Disse, bem, o que nós luteranos temos? Disse, bem, deixe-me dizer a você, eu creio que vocês têm Cristo. Bem, nós queremos o Espírito Santo. Ele disse, você acha que o temos? Eu disse, potencialmente, vocês estão crendo nisso? Bem, o que quer dizer? Bem, eles têm milhares de acres lá, e os estudantes não podem pagar por seus estudos, deixam pagar trabalhando, plantando milho. Ele disse, há apenas grandes mesas e davam jantar ao estilo escandinavo naquele grande seminário, e são bons homens. Dr. Hagrid sentado aqui, e o irmão Jack mora aqui. Sentei-me perto dele caso começasse a falar palavras difíceis, eu não soubesse, eu daria um toque em Jack com minha perna para saber o que ele disse. Ele sentou ao meu lado e disse, bem, o que queremos fazer é encontrar algo, temos fome de Deus. Lemos um livro sobre Pentecostes, os dons. Nós fomos um grupo de irmãos, voo para a Califórnia a se encontrar com um homem que escreveu o livro. Gostaríamos de ver os dons em operação. Ele disse, mas chegando lá, ele disse, não tenho nenhum, apenas escrevi sobre eles. Então, quando fomos lá e vimos isso, ficamos com fome, queremos Deus. Eu disse, bem, uma vez um homem saiu das suas próprias terras, com elas, um homem saiu e arou um campo muito grande, arrancou todas as raízes, plantou milho, todas as manhãs ia lá, olhava para ver se tinha milho. Uma manhã, brotaram 2 folhinhas, qualquer pessoa já sabe, George Wright e Royce Lauder, 2 folhinhas brotam. Ele disse, louvado seja Deus pelo meu milharal. Ele tinha um milharal. Ele disse, bem, de certo modo. Eu disse, potencialmente sim. Eram vocês luteranos da primeira reforma produzindo aquela folhinha. Bem, aquele milho estava crescendo. Eu não contei a ele sobre a queda, apenas que o milho crescia. Eu disse, o milho cresceu, mas depois de um tempo ele deixou a borla, e aquela borla olhou para a folha e disse, vocês não têm nada, seus luteranos formais, antiquados. Eu sou a matriz, o grande tempo missionário. O vento soprou e aquela borla caiu assim. Isso é Wesley, santificação. Essa foi a maior era missionária que já tivemos, a igreja wesleyana. E o tempo de Wesley ainda excede esta era. A era da igreja wesleyana era missionária e se espalhou. O que fez? Se espalhou. Até a natureza dá testemunho desses 3. A própria natureza. Deus, ao princípio, fez com que fosse assim. Você nem precisa ler a Bíblia, pode olhar para a natureza e ver o que acontece. E então, depois de um tempo lá, o que brotou? Uma espiga de milho brotou. Tinha grãos, aquele grupo pentecostal. O grupo pentecostal era o mesmo tipo de grupo aqui. Daqui ele tinha 2 cascas de milho, Lutero tinha a borla, Wesley, e aqui embaixo tinha o grão de milho, o que? Exatamente como estava aqui atrás. O mesmo. Bem, o que foi aqui, você diz, bem, então, disseram pentecostais, preciso de vocês metodistas e luteranos, mas afinal a própria vida que havia nas 2 folhinhas ajudou a formar a borla. E a vida que estava na borla fez o milho. Então, veja, é todo o programa de Deus. Tinha um Espírito Santo, potencialmente. O mesmo aconteceu com Wesley sobre santificação, mas hoje trouxe de volta ao falar em línguas e restaurando isso, o princípio aqui. O mesmo Espírito Santo, veja, os verdadeiros. Amém. Sim, muito bem. Segure o que você ouviu para que não morra. Agora, versículo 4, acho que é.
Lembra-te, pois, de que tens recebido e ouvido, mas também tens em Sardes algumas poucas pessoas que não contaminaram suas vestes e comigo andarão de branco porquanto são dignas disso. Agora, não façam uma denominação disso, não queremos fazer isso. Não, eu li o versículo errado, não é? Não. Sim, está certo. Sim, muito bem. Sim. Em Sardes, eles não mancharam suas vestes. Alguns poucos ainda não se curvaram a essa coisa e se mantiveram puros e limpos. A antiga trilha de lá até o Pentecostes, cheia do Espírito. Muitos deles, na era de Lutero, começaram a se denominar, fazendo o quê? Começaram de novo, como a Bíblia diz, agindo como sua mãe, voltaram novamente, uma denominação, mas alguns permaneceram firmes e disseram que não o fariam, permaneceram firmes por Deus. Disseram, muito bem, você tem algumas pessoas, elas são dignas de andar diante de mim, vestidas de branco, não faz uma denominação. Agora, não tome doutrina nicolaíta, não comece sua denominação novamente, mas apenas fique livre em Deus. Deixe o Espírito Santo guiá-lo conforme segue em frente, ainda faltam alguns. Agora, 5º versículo. Quem tem ouvidos, ouça. Vamos agora. Não. O que vencer será vestido de vestes brancas e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Agora, alguns nomes, poucos, um pequeno remanescente, permaneceu que não foram controlados pela doutrina católica. Muito bem. Agora, vamos falar sobre a reforma. Deixei o registro de Lutero para poder ver aqui. Agora, o próximo versículo diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Deus está tentando alertar-nos aqui para ficarem fora desse nicolaísmo. Fiquem longe disso, mantenham suas vestes sem manchas no mundo. Apenas sejam livres nele e ele os dirigirá e os guiará. Agora, esse foi o primeiro início. Agora, por reforma, quero dizer aqueles que escaparam até mesmo na igreja em Sardes. Entendem o que quero dizer? Os que conseguiram escapar daquela coisa horrível. Agora, nós veremos isso novamente amanhã à noite e traremos aqui até a era pentecostal. Mostrarei exatamente isso. Agora, algumas dessas coisas sobre as quais falamos aqui, como escaparam disso, veremos na próxima era. Temos que ver para que se encaixe. Uma falha em atingir as pessoas, deixando isso claro na próxima era, você tem que dar isso a eles, exatamente como a Bíblia dá aqui. Muito bem. Agora, ele está falando sobre aqueles que escaparam. São estes aqui, pequeno grupo aqui que está vivendo pela justificação. Observem. Saíram, viram a luz, Lutero acendeu após a morte de Lutero. Não, Lutero nunca fez uma organização. Aquele grupo depois dele. Wesley nunca formou organização. O grupo depois dele, aqueles antigos fundadores de Pentecostes não fizeram organização. O grupo depois deles, quem faz isso é o segundo turno que faz isso. O verdadeiro anjo de luz nunca fará organização. De fato, você descobrirá nessa era pentecostal o que vem no final da organização, quando o Espírito Santo nos revela. Agora, ele disse, ainda tens um pouquinho de luz sobrando, só um pouquinho, está pronta para morrer, diminuindo, apenas justificação pode mover você para qualquer lugar e você ainda não recebeu vida alguma ainda, porque escolheu o nome errado, mas pelo menos foste tirado de lá. Tu escapaste da igreja romana, escapaste de todo esse dogma, pelo menos saíste disso, está lendo a mesma Bíblia. Agora, mas a mesma Bíblia que o Espírito Santo ensina nunca condenou pelo que eles tinham dito. Agora, segurem isso até que eu venha. Veja, apenas continue mantendo isso. Agora, a era da igreja começou em 1520, quando a Igreja Católica Romana Universal estava em pleno andamento, durou até 31 de outubro, se estiverem anotando, o 31 de outubro de 1570 DC, quando Martinho Lutero pregou suas 95 teses na porta da igreja em Wittenberg, Alemanha, e a partir disso a reforma começou. Anotaram essas datas? Deixa eu passá-las novamente
para que anotem corretamente, em 31 de outubro de 1570 DC, quando Martinho Lutero pregou suas 95 teses na porta da igreja em Wittenberg, W-I-T-T-E-N-B-U-R-G, Wittenberg, Alemanha. A partir dessa data começou a reforma, o fogo começou a se espalhar. Ele protestou contra aquela igreja católica ali. Com isto em sua mão assim, ele disse, isto ser o santo corpo de Cristo, é hóstia e um pouco de vinho. E bam, ele a jogou no chão, isso mesmo. Ele protestou contra a igreja católica. Então o pequeno grupo desenraizado saiu. Muito bem. Começou, mas foi mais uma luta pelo poder político do que pela verdadeira igreja genuína, pelos padrões cristãos. Eles apenas lutaram pelo direito político de deixar a igreja e fazer outra. Nunca se reformaram, deixando a Igreja Católica para trazer o Espírito Santo em poder de volta à igreja, porque o negaram. Foi um encontro político. É aí que certamente era apropriado. E tu tens nome que vives e estás morto. Em outras palavras, simplesmente tirou a denominação protestante, tirou uma filha de uma igreja, tirou uma prostituta da prostituta. É exatamente o que aconteceu. Tirou a Thalia de Jezabel. Agora, qualquer um que leia a Reforma sabe que é assim porque ele apenas algumas das velhas relíquias, ordenanças e cerimônias simplesmente as destruiu, mas no que diz respeito a trazer o Espírito Santo de volta para a igreja, como estava aqui, não o fez, não, Senhor. Foi mais uma luta política do que espiritual. Era política em vez de Espírito Santo. Ele ainda não havia entrado na igreja. Ah, que coisa! Ele não havia retornado. Ele retorna aqui, não lá. Agora, foi uma grande reunião política. Mas não foi por causa das Sagradas Escrituras e o Espírito Santo. Foi uma reunião política em que ele realmente se livrou de algumas das antigas relíquias do crucifixo e da Ave Marias e tudo isso, mas ainda manteve um catecismo. Ainda trouxe, como se chama, cultos e consagração, seja o que for, ali, quando iam na manhã da Páscoa e o pastor lhes desejava Feliz Natal. Sabe, não vou te ver até o Natal. Confirmação, culto de confirmação é o que eu estou tentando dizer. Pega-os e confirma-os. Dá-lhes a primeira comunhão e confirma-os. Confirmar não existe. A única confirmação que é mencionada na Bíblia, em se tratando da Bíblia, é quando Deus confirmou sua palavra com sinais e maravilhas que se seguiram. Isso é confirmação. Não confirmação de pertencer a uma igreja luterana, mas Deus confirmando sua palavra em você. E o Senhor operava neles. Marcos 16, confirmando a palavra com os sinais que se seguiam. Essa é a confirmação da igreja pentecostal. Confirmação, o próprio Deus confirma que está vivo como um Deus que opera milagres na igreja, falando em línguas, interpretando línguas, fazendo as mesmas coisas que faziam no princípio. Estou cansando vocês? Muito bem, agora observe. Não trouxeram de volta o reavivamento do Espírito Santo, trouxeram uma nova era da igreja, eles fizeram puxaram para os que escaparam da hierarquia romana para fazer uma hierarquia protestante. Pularam da panela para o fogo. Isso é verdade, exatamente. Jezabel deu à luz uma filha. Agora, não pense que estou dizendo isso apenas para me tornar inteligente e mostrar que sou. Estou dizendo isso porque a Bíblia diz isso. A Bíblia, em Apocalipse 17, diz: ela era mãe de prostitutas. Jesus disse aqui, como Jezabel era, ela também será. E ela produziu filhas que poluíram o país que não foi poluído. Agora, isso é exatamente
exatamente o que o protestantismo fez com o verdadeiro Espírito de Deus, poluindo a coisa e colocando de volta em outra organização. O quê? Se Deus quiser, domingo de manhã, eu quero mostrar a vocês que, quanto a isso, fazem imagem para a besta, e a besta era Roma, e fizeram uma imagem assim que é uma organização. E espero que isso penetre no coração das pessoas. E você, se quer saber por que tenho lutado tanto contra a organização toda a minha vida, mas era algo dentro de mim que clamava, não podia evitar. Sempre me perguntava, por que sempre repreendendo mulheres e tudo assim, toda a vida? Não me refiro a mulheres genuínas, elas, sabem, mas as outras perderam a fibra moral. Esse é o tipo que, algo em mim, quando eu era menino, pequeno, eu via aquelas mulheres chegando lá na estrada, sabia que seus maridos estavam trabalhando, estavam lá com alguém bêbado, à beira da estrada, e os faziam andar para frente, para trás, ao longo da estrada, para ficar sóbrios o suficiente para levá-las para casa e preparar o jantar aos seus maridos. E disse que elas não eram dignas de que uma bala limpa as matasse, certo? Eu dizia que eram mais baixas do que animais para fazer tal coisa, e quando tinha 17, 18, uma garota descendo a rua, atravessava do outro lado, e eu dizia, aquela víbora suja, seria um odiador de verdade, mas quando recebi Deus em meu coração, Deus me deu a entender que tem algumas joias, algumas mulheres genuínas, nem todas se contaminam, assim, graças a Deus por isso. Quando eu estava na África, na Suíça, estava em Roma, perguntaram muito bem, irmão Branham, você não tem algumas mulheres decentes lá, não existe? Na América, cada música que chega tem algo sujo a respeito de mulheres. Esses são os americanos, eu disse, mas temos outro reino lá, o reino de Deus. São mulheres da cabeça aos pés. São, a Bíblia diz, quanto aos profetas, penso como Isaías capítulo 5, não tenho certeza, será o capítulo 5 ou 6, dizendo, bem-aventurada é aquela filha de Sião que naquele dia escapa de todas essas coisas. Como ela andaria pela rua, teria suas meias enroladas, andaria de maneira provocante, moveria dessa maneira, rebolando, exatamente como fazem hoje. Elas vestem roupas como homens, que é uma abominação a Deus. Eu vi uma sociedade religiosa, um tempo lá atrás, um tipo de festinha, lá todas as noites, mulheres estavam entrando com essas calças, como chamam, não? Shorts, calça corsário, ou essas coisas que realmente precisam de algo para ser empurrado, irmão. Parece uma tábua, é tão larga, a raiz vem e pedestre, isso é sobre seus pés. É exatamente disso que precisam, mas, bem, acho que é mais decente para uma mulher usar isso do que uma saia, você diz? Deus disse, é uma abominação aos seus olhos uma mulher colocar uma roupa. E quando uma mulher corta o cabelo, como homem, Deus quer que uma mulher se pareça com mulher, se vista como mulher, comporte-se como mulher. Não quer um homem com costelas compridas, penduradas assim lá embaixo, como se tivesse um pato atrás da cabeça. Ele quer que se pareça com um homem. Se vestem tão efeminadamente que não se sabe o sexo. É lamentável. Esses hippies beatniks, tudo que temos hoje não é de admirar que estejamos vivendo no tempo do fim. Não há mais nada nesse mundo para Deus derramar sua ira sobre ele e queimá-lo. E um Deus santo e justo não poderia fazer outra coisa. Rejeitaram o sangue de Jesus Cristo, dogmatizaram-se, juntaram-se à organização, a história de algum santo padre com colarinho virado e diz, meus filhos abençoados, significa tanto quanto se uma porca dissesse isso. Estou lhe dizendo o que precisamos esta noite é voltar a Bíblia ao Espírito Santo, irmão, e para o poder de Cristo ressurreto entrar na igreja operando sinais e maravilhas e milagres. Amém! Esse é o Evangelho. Sim! Isso produziu, então. Sim, certo. Produziu. O reavivamento fez algumas coisas boas, aquele reavivamento, mas não produziu o Espírito Santo. Não produziram isso até aqui nesta era de Laodiceia,
que na era pentecostal, mas fez uma coisa. Este reavivamento fez algumas coisas que ele disse: agora não deixe morrer, firme-se e continue segurando. Trouxe a Bíblia gratuitamente para o povo novamente. A era luterana produziu uma Bíblia gratuita. Fizeram sua imprensa tipográfica, começaram a dar ao mundo a Bíblia. Deus abençoe os luteranos por isso. Sim, Senhor, colocaram a Bíblia de volta nas mãos dos leigos apenas para, que era antigamente para os padres só. Você nem mesmo tinha que olhar para ela, porque foi para o Papa, e que ele disse, e ele era o Deus. Então, o que ele dizia é que era o suficiente. Bom, o reavivamento luterano, o que queriam era ficar mais forte. Agora, vocês têm a Bíblia em suas mãos. Leiam, creiam. Não coloquem na prateleira e digam, tudo bem, agora temos a Bíblia. Não vai servir para nada ali. Há muitos luteranos do Pentecostes hoje que deixam a Bíblia por aí e aceitam o que outra pessoa diz a respeito. Irmão, leia a palavra, pesquise as Escrituras, porque elas são elas que dão testemunho de mim, disse Jesus. Parece que nela tem vida eterna. É isso que você tem de fazer, ler a palavra agora. Ele disse, segure-se, agarre-se a isso, não deixe isso escapar. E outra coisa, ele queria que retivessem aqueles que ainda tinham um pouco de força. O reavivamento luterano, a segunda coisa que fez, trouxe a doutrina da justificação. À luz, os católicos não aceitam justificação, é a Igreja Católica. Como aquele sacerdote, tiveram que tirá-lo do rádio. Aqui, há algum tempo atrás, ele disse, não há salvação em nenhum outro lugar, exceto na Igreja Católica. A salvação está em Cristo, não na Igreja Católica, não na Igreja Protestante, está em Cristo. A salvação, mas os católicos acreditam, eles não se importam com o que a Bíblia diz, é o que a igreja diz. Não se pode falar com eles porque não há como. Não se importam. Eles falam de seus catecismos e qualquer coisa assim. Quando se trata da Bíblia, simplesmente rejeitam. É o que a igreja diz. Mas Jesus disse, com respeito a isso, o próprio Jesus disse, se alguém tirar algo, acrescentar algo, tirará a sua parte do livro da vida. Jesus disse que a palavra de cada homem seja mentira, a minha verdade. Os céus e a terra passarão, mas a minha palavra nunca passará, certo? Aí está, irmão. Eu creio na palavra de Deus, isso mesmo, e não apenas a palavra de Deus, o que ela fala aqui. Então eu peço ao Pai Celestial que me dê o Espírito Santo para confirmar aquela palavra, para fazer Cristo viver em mim. Então, sei que tenho a vida eterna, porque, embora não mereça, mas por sua graça ele dá a mim. Essa é a rocha, sobre essa rocha edificaria a minha igreja, disse ele. Tudo bem, justificação. A questão é que, depois que já terem produzido algo, não deveriam deixar morrer. Eles já tinham a Bíblia nas mãos, foram os luteranos. Outra coisa, a doutrina da justificação pela fé foi o que Lutero ensinou. Todos sabem que era a sua doutrina, não consegue ver como é perfeito. Então veio Wesley com santificação, então veio Pentecostais com o batismo do Espírito Santo, tão perfeito. Você tem algumas coisas, agora guarde-as, não deixem morrer. Se você guardá-la, então irei como ladrão e irás direto para a denominação novamente. E exatamente o que eles fazem. Voltou para os nicolaítas, porque tornou novamente como uma denominação. Mantenha-se firme, continue lendo a Bíblia, justificação, continue persistindo, mas há um pequeno remanescente que saiu de lá, um pequeno remanescente. Então veio primeiro Lutero, então veio o Zwingli e assim por diante, Calvino e próximo, assim por diante até Wesley, mas houve um pequeno remanescente que saiu dali, que ensinou a santificação, e da santificação saiu um pequeno remanescente que entrou no Espírito Santo. Aquele pequeno remanescente sempre ali, mantendo isso vivo. Muito bem. Mas, terceiro, saindo, trouxeram com eles formas pagãs de doutrina. Com isso, como denominações falso batismo. Agora, trouxeram aspersão e assim por diante. E Pai, Filho e Espírito Santo trouxeram o catecismo. Na verdade, combinavam o nome com o que Jesus disse aqui. Tens nome de que vive e estás morto. Isso mesmo, muito bem. Quarto, é verdade que a Reforma expulsou muitas das suas relíquias polidas e ritos e assim por diante, mas falhou na igreja, na restauração, em trazer a Reforma, falhou em restaurar o ensino completo do Evangelho com os sinais de que eles seguiam.
A Igreja Luterana nunca teve isso, nunca tiveram na era wesleyana, só tiveram no final desta era de Laodiceia. Agora, quando entrarmos nisso, voltaremos às Escrituras e mostraremos exatamente como prometeram. Eles não restauraram o revivamento do Espírito Santo. Eles se afastaram dos ídolos e se afastaram, é verdade, tiraram os ídolos da igreja, Maria, e José, e Pedro, e Paulo, e todos eles afastaram-se dos ídolos, mas não se voltaram para o Cristo ressuscitado. Lutero separou dos ídolos, mas vieram mais como uma política, ou denominação, organização, apenas para se tornarem outra organização. Uma imagem como a primeira e tentarem crescer por meio da denominação. E agora, eles ainda estão lutando. Os metodistas ainda querem que todos os batistas sejam metodistas. Todos os luteranos querem que os batistas e metodistas sejam luteranos. Os pentecostais querem que batistas luteranos e demais sejam pentecostais. Veja, simplesmente continuam acrescentando a sua denominação. Mas, para começar, esse não é o plano de Deus. O plano de Deus e restauração era trazer de volta o que era desde o início. Veja, ressuscite isso. Se esse livro cair por terra, vem pegar outro livro, colocá-lo lá em algum lugar. É restauração, ressurreição. Você tem de trazer a mesma coisa de volta. Amém? Então, se a igreja morreu durante a era das trevas, se tornou completamente pagã, que então a restauração, isso é a reforma, para reformar, mas ser reformado e nascer de novo, são duas coisas diferentes, está vendo? Trouxeram reforma novamente, reformando-se, afastando-se de muitos de seus ídolos e assim por diante, mas nunca trouxeram o Espírito Santo de volta à igreja. Oh, bendito seja o nome do Senhor, irmão, irmã. Você pode entender? Nunca trouxeram o Espírito Santo de volta, porque aquele que realmente traz a verdadeira luz do Evangelho. Agora, atentos, aquele que traz a verdadeira luz do Evangelho é o anjo da igreja aqui embaixo. E veremos isso no domingo. Agora terão luzes sobre luzes, luzes cristãs, mas cada um deles voltará para a organização. Mas virá um que ficará contra ela, sim, Senhor, e tirará de lá um remanescente tão certo quanto eu estou de pé neste púlpito, certo? E voltará direto ao começo. E pegarei as escrituras do Antigo e do Novo Testamento e provarei a vocês que ele fará isso, o anjo da igreja de Laodiceia. Isso mesmo. Voltará ao original e ressuscitará essa coisa aqui novamente. E a ressurreição virá neste dia aqui. Certo? Mas Lutero sacudiu a igreja que escapou. Aquele que escapou, um passo, santa justificação. A única que escapou pôs um pé fora do paganismo. Muito bem. Da próxima vez, porá ambos os pés para fora. Exatamente. Você notou que a Bíblia, que havia água saindo do fundo do templo? Ele disse que viu água até os joelhos a próxima vez, regue até a cintura da próxima vez, mais alto que a cintura. Mas quando ele subiu a cabeça, ele teve que chegar a um ponto onde ele pudesse nadar. Veja, ele teve de nadar. Então, estamos chegando a um ponto onde nadamos ou nos afogamos. Simplesmente isso, ou um ou outro vai afogar completamente ou trazer para dentro. Então, é nadar ou se afogar. Aleluia! Estou tão feliz pelo Espírito Santo. E você? É minha alegria dizer que sou dele. Eu sou um deles. Qual deles? Não estes, aqueles ou aqueles ou aqueles. É minha alegria dizer que sou um dos tais. Aleluia. Um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer, sou um dos tais? Não parece bom? Ouçam, estavam reunidos no cenáculo orando em seu nome. Eles foram batizados com o Espírito Santo e o poder veio para servir. E o que ele fez por eles naquele dia fará por você a mesma coisa. Podes tu também dizer, sou um dos tais? Oh, um dos tais. Um dos tais. Podes tu também dizer, eu sou um dos tais.
Aleluia! Um dos tais. Podes tu também dizer que eu sou um dos tais? Eles foram a seminário? Não, alguns deles nem conseguem escrever seus nomes corretamente. Isso, Pedro não conseguia. A Bíblia diz que era ignorante, iletrado, ele e João, mas tinham de prestar atenção neles porque sabiam que haviam estado com Jesus. Embora não fossem instruídos, nem tinham fama humana. Oh, bendito seja Deus, eu tenho tanto isso. Receberam seu Pentecostes e foram batizados em nome de Jesus. Estão dizendo agora em todos os lugares que o poder dele é o mesmo. Podes tu também dizer, sou um dos tais. Podes tu também dizer, sou um dos tais? Um dos tais. Podes tu também dizer, sou um dos tais? Não está contente por isso? Estou tão feliz por ser um dos tais. Prefiro ser um dos tais do que qualquer outra coisa. Prefiro ser um dos tais do que o presidente dos Estados Unidos ou o rei do mundo. Se o Senhor Jesus viesse aqui, viria: eu te farei voltar aos 20 anos, te farei governante e rei de todo mundo e te darei 10.000 anos de vida nesta terra. Para permanecer 20 anos, nunca vai ficar doente, angústia, será alegria e tudo com o rei de toda a terra para viver 10.000 anos. Ou você prefere ser um dos tais e ter de se esforçar como está fazendo? Eu diria, é meu prazer ser um dos tais, depois de 10.000 anos. Aí... Mas isso aqui é eterno. Como isso veio, irmão? Veio através do sangue, veio de longe, veio a Deus que se fez carne e habitou entre nós. Em uma manjedoura, muito tempo atrás, sei que é verdade, um bebê nasceu para salvar o homem dos pecados. João o viu na praia e o cordeiro para sempre. Ó Cristo crucificado do Calvário, eu amo esse homem da Galileia, porque ele fez tanto por mim. Ele perdoou todos os meus pecados, encheu-me com o Espírito Santo. Eu amo esse homem da Galileia. A mulher no poço, ela disse... Ele falou-lhe todos os seus pecados, e é o mesmo ontem, hoje e para sempre. E cerca de 5 maridos ela tinha então. Todo o pecado foi perdoado, profunda paz recebeu. E clamou, vem de ver este homem da Galileia. Oh, eu amo esse homem da Galileia, porque fez tanto por mim. Perdoou todos os meus pecados, encheu-me do Espírito Santo. Eu amo aquele homem da Galileia. Um publicano foi orar lá no templo um dia e clamou, ó Senhor, tem misericórdia de mim. Foi perdoado de todos os pecados e profunda paz o encheu. Ele disse, vem ver este homem da Galileia. Oh, eu gosto disso, você não gosta? O coxo pôde andar, o mudo pôde falar. E esse poder foi falado com amor sobre o mar. Fez o cego enxergar, e eu sei que só poderia ser a misericórdia daquele homem da Galileia. Cantem comigo! Oh, eu amo esse homem da Galileia, porque ele fez tanto por mim. Perdoou todos os meus pecados, encheu-me do Espírito Santo. Oh, eu amo esse homem da Galileia. Vocês não amam isso? Oh, que coisa, este bom evangelho do Espírito Santo.
Gosto demais disso, o amo de todo o coração. Estou tão feliz esta noite por ser contado entre eles, por estarmos juntos com irmãos e irmãs, batistas, metodistas, católicas, presbiterianos, sejam o que for. Deus nos tirou de todo tipo de vida e nos trouxe aqui para essa grande comunhão do Espírito Santo. Não pertencemos a nenhuma denominação, o que eles fazem é com eles, mas nós estamos em um reino místico, somos batizados no corpo místico de Jesus Cristo pelo Espírito Santo. Quem? Metodista, batista, presbiteriano e quem desejar que venha. E Jesus disse, todos que o Pai me deu virão a mim, nenhum deles se perderá e eu os ressuscitarei no último dia. Que coisa! Costumávamos cantar uma canção aqui antiga no altar, não sei se conseguiremos ou não. Lugar, há lugar, sim, tem lugar na fonte para mim. Gosto desses hinos antigos assim? Alguém nos deu o tom. Onde está o nosso pianista, o irmão Terry ou alguém? Oh, irmão, não o vejo em nenhum lugar. Espaço sim, tem espaço para você na fonte. Espaço, sim, tem espaço na fonte para você. Vocês gostam desses hinos antigos? Eu também. Foi lá na cruz, onde meu Salvador morreu. Lá onde eu clamei, pedindo purificação do pecado. Foi lá, no meu coração, que o sangue foi aplicado. Glória ao seu nome. Glória ao seu nome. Precioso nome. Glória. Vamos apenas fechar os olhos agora e cantar. Em meu coração o sangue foi aplicado. Glória ao seu nome. Eu estou maravilhosamente salvo do pecado. Jesus tão docemente habita em mim. Lá na cruz foi onde ele me acolheu. Glória ao seu nome. Glória ao seu nome. Esse nome precioso. Glória ao seu nome. Belo nome. Lá o sangue foi aplicado ao meu coração. Glória ao seu nome. Agora, enquanto cantamos este próximo, aperte a mão de alguém na sua frente ou atrás ou do seu lado. Venha a esta fonte tão abundante e doce. Lança a tua pobre alma aos pés do Salvador. Mergulha hoje e seja completo. Glória ao seu nome. Glória ao seu nome. Esse nome precioso. Glória ao seu precioso nome. No meu coração o sangue foi aplicado. Glória ao seu nome. Eu amo isso e vocês. Glória ao seu nome. Nome precioso. Glória ao seu nome. No meu coração foi aplicado o sangue. Glória ao seu nome.
Oh, que coisa! Tão feliz por isso, e vocês tão felizes por poder vir a esta fonte tão abundante e doce, lançando minha pobre alma aos pés do Salvador. Lembro-me um dia, como jovem, com uns 18 anos, fugindo do Senhor, fui ao oeste, meu pai era jockey e eu queria sair e domar cavalos, havia uma fome no coração, vou lhe dizer. Foi onde o pregador batista disse, levante-se e diga apenas, Jesus é o Filho de Deus, colocaremos seu nome no livro. Isso não me satisfez. Adventistas do sétimo dia, fui vê-los, um homem, o Ron Barker, irmão amável, disse, Billy, venha e aceite o descanso do Senhor. Agora eu aceitei, mas ele disse o sábado. Eu pensei, isso ainda não me satisfaz. Eu fui para o oeste, estando lá em cima, bem longe, naquela noite estávamos pastoreando gado, sabe? Você tira a sela, é a bolsa assim de camping, espalha e usa a sela como travesseiro, e eu estava deitado ali sobre aqueles grandes pinheiros e eu estava fazendo o turno do dia. Os rapazes da noite traziam o gado e havia um velho chamado Slim do Texas, uma guitarra lá, e ele estava cantando Glória ao seu nome. E outra pessoa ali com um pente e um pedaço de papel soprando com ele. Eles estavam cantando outras canções, baladas de cowboy, e começaram a cantar aquilo lá na cruz. Eu me virei, coloquei o cobertor e a cabeça, espiei novamente, parecia que aquelas estrelas estavam penduradas tão perto do topo daquelas árvores, daquelas montanhas, aquele murmúrio perpétuo daqueles pinheiros, podia ouvi-lo clamar, Adão, onde estás? Cerca de 3 semanas depois fui para a cidade e todos os rapazes ficaram bêbados e eu não bebi. Tive de levar todos para casa, coloquei-os num carro melhor que pude, subiam, atiraram os dedos do pé e tudo mais, era perigoso e nada seguro, faziam uma linha reta ali, apostavam $5 um ou outro que podiam andar e não conseguiam nem andar por uma calçada ali naquela condição, até ficavam tão bêbados depois de receberem o dinheiro, e depois então eu estava ali no mundo bebendo e fui lá, me sentei, que coisa, cerca de 35 anos depois, eu acho 35 anos atrás, sentei ali sozinho. Phoenix era um lugar pequeno, então estávamos vindo de Wickenburg, sentei lá, uma mocinha hispânica passou, eu estava sentado ali com esse grande chapéu na minha cabeça, inclinado para trás, ela passou e deixou cair um lenço de papel, sabe, eu disse, seu lenço caiu, eu não estava interessado, e eu vi um pequeno barulho na rua, fui lá e tinha um daqueles rapazes convertidos e um daqueles estábulos com o rosto todo marcado e as lágrimas correndo pelo rosto, tocando violão, cantando glória ao seu nome. Oh, irmão, lágrimas correndo no rosto, disse, irmão, você não sabe o que é até receber o Cristo maravilhoso, glória ao seu nome. Eu tirei o chapéu, fui embora, que coisa, você não pode se esconder dele, é melhor você sair e confessar, ele é maravilhoso, maravilhosamente salvo do pecado estou. Jesus tão docemente habita em mim, habita dentro. Lá na cruz foi onde ele me acolheu. Glória ao seu nome. Glória ao seu nome. Ao seu nome. Glória ao seu nome. Ali, o sangue foi aplicado ao meu coração. Glória ao seu nome. Oh, vem para esta fonte tão rica e doce. Lança tua pobre alma aos pés do Salvador. Oh, mergulha hoje e sê completo. Glória ao... Agora inclinemos a cabeça, levantemos as mãos agora. Glória ao seu nome. Glória, glória. Oh, Deus. Nome precioso. Ali o sangue foi aplicado ao meu coração. Glória ao seu nome. Glória a Deus. Levantemo-nos. Espere um minuto.
Yea, my people, I speak unto thee this night as thou hast assembled together, even as I have moved out upon thy hearts tonight and have pierced thy soul by my spirit in my word. Amen. I speak once again, my children, yea, the days that lie before thee shall be great days for those that shall declare to follow me, saith the Lord. For I say that I shall shine upon thy pathway many things out of my word. And I speak unto thee, my people, that if thou shalt purpose to follow me, then I shall give unto thee the wisdom of understanding in these very things. Yes. For as I look down in thy midst this night, I see that there is in the hearts of some, saith the Lord, that there are some this night, I say unto thee, that are troubled as to what they should believe. But my people, this night I speak unto thee, be thou not discouraged, and go thou not from this place, I say, with a downcast heart and attitude towards these things. For I say unto thee that if thou shalt look unto the Lord, I say that I shall give thee understanding, and I shall deal with thee even as I would a child, and I shall bring thee into the light of these very things, and I say that I shall perfect thee as my people, and I speak to thee, my sons and daughters, tonight, as thou goest from this place, and as thou goest into the many places from whence thou came, wilt thou take this light, I say, and be a witness of it unto many people. But I say that around this world tonight there are darkness and confusion, but I speak to my servant, saith the Almighty God, the hour is upon thee. Yea, I say unto thee, my servants, this night, lift up the light of my gospel truth. Yea, declare my holy word unto my people, that they may be delivered from all these things, saith the Lord. Agora, caso alguém não saiba o que foi, isso é Pentecostes. O Espírito Santo falando. Jesus disse, ide por todo mundo pregar o Evangelho. Estes sinais seguirão aos que creem. Falarão em novas línguas, imporão as mãos sobre os enfermos e serão curados. Todas essas coisas de que ele fala acontecerão. Oh, estou tão feliz. O Espírito Santo confirmando essa palavra, uma luz aceite. Não duvide dela. Receba e ele tratará com vocês como filhos e os levantará. Não é doce Espírito Santo fazendo isso, é o Espírito Santo sobre nós. Me lembro de uma vez da Bíblia, não sabiam de qual direção viria o inimigo, estava vindo. O Espírito Santo desceu sobre a pessoa assim, e exatamente falou para onde ir. E eles foram lá. Deus confundiu outro exército e os derrotou. Ainda vivemos os dias da Bíblia, não é? Amém. Sempre enquanto o Espírito Santo estiver. Vamos nos levantar enquanto cantamos. Leva tu contigo o nome. Lembrem-se da mensagem de Jesus o Salvador. Este nome dá consolo. Seja no lugar que for. Nome bom. Doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Este nome leva sempre para bem te defender. Ele é arma ao teu alcance. Quando o mal te aparecer, louvado seja Deus. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir.
Ouça este verso. Este nome leva sempre para bem te defender. Ele é arma ao teu alcance quando o mal te aparecer. Oh, vamos cantar de novo. Este nome leva sempre para bem te defender. Ele é arma ao teu alcance quando o mal te aparecer. Inclinemos a cabeça agora. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir.